Salve, salve, rapaziada ligada no canal do Penido, tá no ar mais um giro de notícias aqui no nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, e se você não deu parabéns pro Penidaço, corre lá no Instagram dele, vai no Facebook, no Twitter, se vira. Mas manda uma mensagem pro Penidão que nesse isolamento social não deu nem para fazer festinha, não deu para fazer uma confraternização. Então vai lá e manda sua mensagem de carinho pro Penidaço ficar amarradão, feliz e contente. Eu evidentemente já dei parabéns pro meu pai querido que eu tanto amo, mas vai lá também e manda seu parabéns. Invade lá o Instagram do Penidaço e manda parabéns para ele que ele vai ficar amarradaço. Beleza, galera? Mas vamos falar do futebol, que o isolamento social tá impactando diretamente nas atividades, né? Claro, a Libertadores da América, por exemplo, corre o risco de não voltar agora no início de maio, como a gente já imaginava, e aliás, provavelmente pode ficar apenas para o final do segundo semestre o recomeço da Libertadores, o que seria um baita de um prejuízo para todos os clubes envolvidos, e especificamente o Flamengo, que não recebeu uma cota milionária prevista para agora, início de abril. Os impactos dessa pandemia começam a afetar os cofres dos clubes de forma significativa. Vamos falar também sobre o interesse do Atlético Mineiro em 3 jogadores do Vasco. É isso mesmo, pode haver uma debandada nesse momento, no qual o Vasco precisa se fortalecer e poderia perder alguns dos seus principais jogadores. Rapaziada, eu vou falar um negócio para vocês. Tem muita gente aí achando que a situação da pandemia do Covid-19 é relativamente simples, é relativamente fácil, mas não é por aí. A gente já está vendo os impactos na economia mundial aparecendo de pouco em pouco. E no futebol, evidentemente, não vai ser diferente. A gente já está vendo os clubes menos estruturados financeiramente passando um veneno para se equilibrar, porque mal conseguem pagar as suas contas quando tudo está normal. Imagina numa situação como essa. E aí a gente vê um Flamengo, por exemplo, que tem um poder financeiro absurdo, sendo impactado diretamente por essa paralisação. Vamos lá. A Libertadores da América é uma das competições mais rentáveis do calendário brasileiro, sem falar que é a mais importante, é que te dá a visibilidade internacional e a possibilidade de bater de frente com o campeão da Liga dos Campeões, disputar o Mundial de Clubes, como aconteceu com o Flamengo no ano passado. Mas a competição está paralisada, como todas, e havia uma previsão de recomeço para o dia 5 de maio. Não vai rolar. Essa data a gente já sabe que, em termos de disputas internacionais, não vai acontecer. Porque mesmo depois do presidente da Conmebol ter dado essa previsão, ele teve que dizer que caso uma das fronteiras dos países que disputam a competição não fosse aberta, não seria possível continuar a competição. E a situação no Equador é gravíssima. Muito, muito, muito pior do que aqui no Brasil. Eles não estão dando conta com os corpos das vítimas que não estão resistindo ao Covid-19. Tem pessoas, famílias que estão ficando com os corpos dentro de casa, corpos nas ruas. É uma situação de calamidade e realmente, olhando para o cenário equatoriano, a gente não consegue imaginar que em 1, 2, 3 meses as coisas voltem ao normal. No Chile a situação também é muito grave, então eu não vejo como a Libertadores da América voltar num espaço curto de tempo. E isso vai gerar um impacto econômico para os clubes. O Flamengo não depende exclusivamente dessa receita, mas é uma receita que está no planejamento. A gente viu a Conmebol antecipando parte da premiação para as equipes que ainda estão na fase de grupos, mas alguém consegue imaginar o Flamengo fora da fase de mata-mata? Claro que não. O Flamengo vai passar pelo menos para as oitavas de final e possivelmente vai muito longe na competição. E claro que essa premiação de oitavas, de quartas, de semi, de final, está no planejamento do Flamengo. Agora eu não sei exatamente qual é
o planejamento do Flamengo, até que etapa da competição está previsto no planejamento a entrada de receita com premiação, mas eu não imagino que seja menos do que quartas de final pelo investimento que o Flamengo fez. E essa grana não vai entrar agora. Outra grana que não vai entrar nesse primeiro momento, ou melhor, que já era para ter entrado agora no dia 1º de abril e não entrou, pegando todo mundo de surpresa, foi a primeira parcela do pagamento da Adidas, fornecedora de material esportivo do Flamengo. E veja, a gente não está falando de um patrocinador de médio porte, a gente está falando da Adidas, uma empresa global com sede em várias das principais capitais econômicas do planeta. É realmente muito preocupante. A Adidas paga pouco mais de 17 milhões de reais por ano para o Flamengo, divididos em duas parcelas. A primeira vence agora no dia 1º de abril e a segunda vence dia 1º de outubro. Essa do dia 1º já não foi paga e não houve sequer uma explicação. Então é preocupante. O Azeite Real, que era um dos patrocinadores, patrocinava o Meião, não era tanta grana, mas já se mandou. É para ligar o alerta vermelho, porque as coisas estão começando a preocupar. A gente não sabe se as competições aqui em território nacional vão demorar tanto tempo para voltar. Eu ainda estou esperançoso de que em maio a gente tenha uma retomada das competições com portões fechados, mas vamos esperar mais um pouquinho. Libertadores, chance zero. E nesse trabalho de reconstrução, outras equipes fora do Rio estão fazendo seu planejamento para a sequência da temporada. O Atlético Mineiro, por exemplo, contratou o Jorge Sampaoli, que se destacou, fez um ótimo trabalho no Santos na temporada de 2019, e ele está em busca de reforços para montar a equipe que ele idealizou para o Galo. E dentro desse cenário, ele está trabalhando com as possibilidades que ele tem. O Galo não está despejando dinheiro no mercado. Qual estratégia vai adotar? Vai em equipes que estão sufocadas financeiramente e de repente tem um atleta interessante. É o caso do Vasco. Ele indicou 3 jogadores: Andrei, Raul e Marrone. O Marrone é um jogador que já foi sondado por outras equipes. Houve uma sondagem do Newcastle da Inglaterra no ano passado, seria muito boa porque seria em libra, mas não se concretizou. O Vasco está pedindo 14 milhões e meio de reais. Nem é tanta grana, mas a verdade é que o Marrone ainda não despontou. É um atleta que surgiu muito bem, tem muito potencial, mas no cenário conturbado do Vasco ele não conseguiu evoluir. É um atacante que faz muito poucos gols, que não dá muitas assistências, mas que é muito rápido, muito forte e que tem muito potencial de crescimento. Como o Vasco precisa fazer caixa, é um atleta que pode ser vendido, mas o Galo tomou um susto, não esperava esse valor todo. Acho que nem é tanta grana assim por um atleta da idade do Marrone, muito novo, acabou de surgir e que tem potencial de venda para fora, chegou a ser sondado por equipes de fora, como eu disse. Mas o Vasco, como está muito apertado, pode ser que se desfaça desse jogador caso chegue de fato essa proposta. O Andrei é um jogador que eu particularmente não gostaria de vê-lo saindo do Vasco nesse momento. Esse sim, acho que é muito mais produtivo, que oferece muito mais à equipe e que certamente com 1 ou 2 temporadas consistentes vai ser vendido para a Europa. Ele chegou a se destacar em 2018, foi sondado por vários times, o Vasco segurou, apostando numa valorização ainda maior em 2019, que não veio porque ele não foi utilizado, perdeu a confiança com o Alberto Valentim, e em 2020, se o Abel fez alguma coisa de boa no Vasco, foi justamente recuperar esse jogador. O Raul é muito voluntarioso, mas não é nada demais. Agora, o que a gente precisa entender é que não é o momento esportivamente do Vasco perder jogadores, ainda mais jogadores titulares. Só que financeiramente não tem muito o que fazer. A ideia é trazer reforços, o presidente já falou sobre isso, um lateral esquerdo, um zagueiro e um meia. Não sei como o clube faria isso porque não tem dinheiro. Para o meio de campo, o Camilo
está tentando cavar, já tentou numa outra vez e agora novamente ele se colocou à disposição, falando que já havia trabalhado com o Lopes no Botafogo e o Lopes disse que não há interesse. O Jadson, sim, é um jogador que o presidente Alexandre Campelo já disse que pode ser uma possibilidade, a torcida não tem tanto interesse, mas é uma possibilidade. O Nicolas Oroz do Racing é quem a torcida quer. Mas nesse momento o Vasco precisa fazer caixa, não gastar dinheiro. Então é uma situação difícil pra caramba. Beleza, rapaziada? Um forte abraço para todos. Peço para que vocês deixem o like, deixem aí também um comentário de vocês. Qual pode ser a solução para o Vasco? Tem algum jogador barato no mercado que apareceu numa equipe de menor investimento que pode defender o Vasco em 2020? Fala aí, deixa a sua opinião. E se for novo no canal, vem aqui no botãozinho vermelho, se inscreva, vai lá no sininho, ative as notificações para receber todos os avisos do YouTube quando a gente postar vídeos novos. Até a próxima, galera!